de pobre com esse negócio aí na mesa, mas a sua grua é a grua mais cara que eu já vi dentro de estúdio de podcast. Primo Pobre versus Pablo Marçal. Eles estão falando sobre escassez, né? Pablo Marçal vai argumentar várias coisas, o Primo também. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? E não deixe de seguir o Pobre Show também. Eles liberaram. Vou fazer esse react aqui. Vou rodar aqui o vídeo. Vamos lá. A minha questão é a seguinte. Eu vou falar primeiro o ponto aqui e aí depois você fala o que você acha. Uma vez você fez um vídeo falando mal do Luiz Barsi, falando que ele é escasso. Falei mal dele, não. Tá, então você vai explicar. Tá, eu acho ele um fenômeno, ele é um fenômeno, Luiz. Tá. Mas é o CPF da Bolsa de Valores. O que eu não concordo, inclusive depois eu quero perguntar se você se considera um coach ou não. O que eu não concordo? Quando o coach fica querendo estabelecer como deve ser o estilo de vida das pessoas. Não foi isso, não. Tá, e aí deu a impressão de que você, aí você explica o que você quis dizer. Você falou que ele é escasso, o Luiz Barsi, acho que era num contexto que ele tinha uma vida muito simples, andava de ônibus, costurava a própria calça, enfim. Aí, o que eu penso e que eu não concordo com esse ponto, que eu não sei se você fala que a gente tem que definir o nosso estilo de vida. Isso eu acho importante, porque o estilo de vida que você tem não necessariamente tem que ser o meu, de forma que se eu não quiser ter um relógio Patek Philippe, sei lá, tudo bem, eu não quero ter, não faz parte, não é meu negócio. Só que muita gente, quando eu uso esse estilo de vida, por exemplo, eu sou uma pessoa simples, eu tô rica, graças a Deus. Não no teu nível, mas tô num nível que eu nunca imaginei que eu seria. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo gostando, e não é muquiranice, eu continuo gostando mais de comer um prato feito de bife com fritas do que ir em restaurante rico, que eu já fui e come aquela merreca do caramba e você sai pra ir no McDonald's. Verdade, ó, ele continua nem me pagando ainda. Isso, você é voluntário. Então, sabe esse negócio de que se você tá enriquecendo, você tem que ter um carro importado? Se você tá enriquecendo, você tem que começar a andar com gente rica? Se você tá enriquecendo, senão não tem sentido você ser rico. Isso é o que eu ouço e eu não concordo. O que eu vejo, inclusive tá no livro A Economia do Reino, que eu gosto muito, se você puder, leia mesmo. O que eu acho mais louco de tudo em ser rico? Primeiro, eu ia botar o número 1 aqui, mas com a luva não dá. Primeiro, qualidade de vida pra mim e pra minha família. Segundo, não depender do dinheiro de ninguém. E terceiro, exercer a generosidade. Isso pra mim é o mais top. Então, é até legal você ter falado assim, você ter 100 milhões ou 1 bilhão não muda tanto. Então assim, como eu sou uma pessoa simples, eu tô construindo uma casa legal, que vai custar menos de 1 milhão, mas é uma casa que, mano, pra mim tá uma piscina, churrasqueira, pomar, é o que eu sempre quis e tá bom demais. Não tenho vontade nenhuma de morar no Alphaville, sendo bem sincero. Eu não vejo graça naquelas casas com aqueles lustres que parece do Teatro Municipal, sabe? Eu não vejo graça. E não é algo que eu ambiciono. Só que aí a pessoa que me ouve falando isso, fala que eu sou escasso, que eu tenho uma mentalidade de pobre, como se ela não respeitasse que o meu estilo de vida não é o dele. Duas coisas. Você tem mentalidade escassa, que até um pobre detecta que a sua mentalidade é de escassez. Mas você tem seu direito de morar onde você quiser. Tá, explica aí. Você tem essa mentalidade, não tem como discutir, você já entregou. Você tá falando. Mas então, você tá rejeitando. Escassa é você não querer ser multimilionário? Não. É você rejeitar aquilo que é o outro nível. Só isso. Você rejeitar, porque na sua fala tá assim, um orgulho de ser simples, eu também sou simples. Se você me der um Uno, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí você fala, mas como? Eu já conquistei o que eu quis, não tô precisando mostrar mais nada pra ninguém. Agora, pra você fazer negócio, pra você crescer na vida, você vai ter que desejar o próximo nível. Você não é obrigado. O capitalismo é o seguinte, você não é obrigado. Eu vi o Barsi falando o seguinte, minha despesa é 8 mil por mês, e anda num Passat, tudo. Eu entendo perfeitamente. Ninguém discute com um cara que faz 1 milhão e 15 mil de renda por mês. Por dia. Eu faturo isso por mês. Por mês não, por dia. As empresas faturam 1,5 milhão por dia. O Barsi ganha sem fazer nada, entre aspas, né? Porque ele tem que ficar movendo as aplicações dele e tal. Ele continua sendo escasso, porque ele poderia estar num carro bom, mas ele falou, eu não quero enriquecer a Porsche. Mas é que essa palavra parece que ela é muito pejorativa. Mas é. Então, é tipo mas assim, não tem como. eu não e a quero filha ter dele uma um dia mansão no falou, Alphaville. Você é burro. não, mas sabe, ninguém tipo tá falando assim? de Alphaville ou de qualquer outro lugar. Quando a sua mente se fecha pro progresso, isso significa escassez. Eu vou te ensinar de um jeito que é escassez, você nunca vai brincar com ela. Você é dono de um prédio, a escassez é a síndica. E aí você não sabe que o prédio é seu. E te deram um lugar pra você morar na portaria. E você fica feliz em morar na portaria. E a síndica do prédio que é a escassez, uma bruxa de 300 anos e 300 quilos. Ela fica assim, Deus do céu, esse cara não pode descobrir que ele é dono dessa torre. Aí você fala, eu posso olhar o andar 1? Aí, assim, até chegar na cobertura, que é um triplex, de 60 milhões de dólares, ela nunca vai deixar você chegar lá. E ela fica falando pra você, não, você foi chamado pra ser porteiro, só que no fundo você não sabe que o prédio é seu. Aí você vai no andar 1, ela fica em volta, sabe igual aqueles vendedores de tênis, que você quer só olhar, ele quer te vender, ela não deixa você nem olhar o apartamento. Aí você fala, tem como você me subir pro andar 2, pro 3, vamos chegar lá no andar 80? Mas um dia você não vai descobrir, se você não desejar, que você pode reinar sobre todas as coisas. Eu nem abri esse livro, sobre o reino. Certeza que eu vou ler isso aqui, agradeço o Matheus ter mandado. Deixa eu te explicar. O reino, o tamanho do governo que você quer, depende de você. Quando você fala que não quer, eu não tenho nada com isso. Quando o Barsi fala que não quer, eu também não tenho nada com isso. Mas isso definiu o limite dele. Ele é o cara mais rico de CPF na bolsa. Ninguém vai tirar esse título dele. Então, mas o que Mas pra ele não ser escasso, o que você acha que ele deveria ter? Sendo que ele já tem uma casa dos sonhos, ele um pode apartamento, ter o que ele uma quiser. família. O que eu tô te falando é que... Porque esse que é o ponto. Parece você ficar falando assim, ele tem que ter uma Ferrari também, não, eu senão nunca ele é falei escasso. isso. Não, então, Vamos mas falar. a ideia... Se ele realmente quer isso, pra que ele fala? Ele usou...
eu quero isso pra mim. Beleza, o fato dele trazer a público, ele tá trazendo esse assunto pra mim, porque se ele não traz a público, eu nunca ia descobrir isso, e eu não tenho nada a ver com a vida dele. Quando ele reforça isso, é um movimento, ele é um cara respeitadíssimo, eu tenho o maior respeito por ele, pela família dele, tá tudo certo. E o capitalismo é isso, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas não deixa de ser escasso, ele tem que entender isso, é escassez. Mas então... Não é problema dele, ele tá com dinheiro, eu tô com dinheiro, e quem tá feliz? Vai continuar sendo escasso. Que ele poderia. Sabe o que é o detalhe? Fogo, então tá isso, bom, sabe? vamos todo mundo pensar igual o Barça. Vamos ver se você entende agora. Vamos todo mundo andar com carro velho. A gente vai ter que fechar as montadoras, porque ninguém vai comprar carro novo. Você vê o que é mentalidade de escassez. Não aumenta a produção. Mentalidade de escassez aumenta a inflação. Mas, por exemplo... Calma, deixa eu falar agora. O cara que tem dinheiro e não devolve ele pra economia, o que vai acontecer? Vai travar a economia. Isso é escassez, é por isso que todo mundo tem que investir. Mas então ele poderia abrir empresas, mas não necessariamente comprar carros. Ele é escasso, você tem que entender, é um nível de mentalidade. Se ele faz ou tá feliz ou não tá, é escassez. Todos deveriam querer o progresso pra gente não parar de crescer como povo. Mas que forma que tem da gente querer o progresso sem necessariamente comprar mansões Ninguém e carros falou, eu caríssimos? não falei que ele tem que comprar nada. Então, só o fato dele falar que não quer, ele está dando uma bandeira de escassez. E essa bandeira é dele. Eu quero que você entenda que eu tenho lucidez, que ele faz o que ele quiser com as coisas dele, ele tem meu respeito. Porque não é, eu não conheço ninguém que ganha 1 milhão de dividendo por dia. Mas se você estivesse no lugar dele, que ele já é um senhor de idade, feliz, com uma casa dos sonhos e ele não gosta de carro. Digamos que ele não gosta de carro. O que você acha que ele deveria fazer para ele sair desse patamar de escassez? Cara, assim, como a vida é só uma história e cada um vive a sua, eu não tenho que falar nada do que ele deveria. Mas eu não vou me furtar de falar que ele é escasso, porque isso é escassez. Se ele falar pra mim que ele não é, tá resolvido. A minha leitura continua desse jeito, olhando pro contexto do que é o mundo dos capitais, olhando pro contexto que todos os carros novos que a gente compra gera emprego pra todo mundo, aumenta a questão do imposto, aumenta toda a arrecadação, aumenta tudo. Benefício pra população. Então a escassez não tem necessariamente vamos a ver fazer o seguinte, com o que eu vou comprar pra mim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o padrão Barça pra todo mundo do Brasil ter o mesmo comportamento. Todos os brasileiros vão ter um carro da década de 90. Você sabe o que a gente vai fazer? Você vai pra Bolívia. Lá na Bolívia é de jeito. Aí eu te pergunto, você quer viver num lugar onde cada um pode ir aonde quiser, comprar o que quiser, ou todo mundo fica com mentalidade de escassez generalizada? Eu não tô importando qual carro que ele anda. Eu estou falando que a mentalidade é de escassez, porque você pega essa mentalidade e multiplica por 200 milhões, nós vamos ter um problema assustador. Por exemplo, vamos pegar esse dinheiro do Barça e vamos construir. Não, meu negócio é só esse aqui, eu só quero esse tipo de rendimento. Legal. Eu sei o que os caras fazem com o dinheiro dele para dar o rendimento, eles estão construindo. O dinheiro do Barça está sendo usado para construir. O dinheiro do Barça está sendo usado para comprar prédios, mas não é dele. Os caras estão trabalhando com o dinheiro dele e dando o retorno que ele tá pegando todo dia. Ou seja, o dinheiro dele eu sei que está sendo trabalhado, só que, de novo, se todos tivessem o mesmo comportamento, a gente não teria esse tanto de montador, esse tanto de carro maluco, esse tanto de... Você tem que entender que a mentalidade de escassez, ela trava o progresso. E, de novo, eu gosto do Barça, acho ele mega inteligente, não encontrei com ele pessoalmente ainda, tem meu respeito como investidor, porque contra resultado não há o que discutir, mas é escasso. É porque eu tô pensando, né? Por exemplo, eu quero enriquecer, eu tô começando a investir em outras outras empresas. Eu já passei empresas. essas mesmas coisas. O problema é que eu me libertei da escassez. E escassez não é uma coisa que você se livra dela de uma vez. É tratável. E você só vai até onde você quiser. É um andar que aquela senhora deixar, você vai. É que o que mais me pega, Pablo, é que dá a impressão de que nesse discurso eu tenho que ter sempre coisas caríssimas. Ninguém falou isso, eu não te falei isso. Então, mas por isso que eu falei, o que o Marçal, o Barsi, porque eu não sei, imagina faz de conta que eu começo a ficar muito rico, muito, multimilionário, começo a investir em empresas, inclusive eu tenho alguns sonhos que já estão mexendo nos pauzinhos, entrar no mercado imobiliário para melhorar a qualidade de vida de apartamento barato para os pobres, fazer várias coisas. Só que eu continuo morando na minha casa em Cajamar e hoje eu tenho uma HR-V, digamos que eu cheguei num Mustang, só, uma casa top, meu Mustang. Você vai me considerar um cara escasso? Não, não é isso que define a sua mentalidade. Eu já te expliquei que riqueza nem é o Então, mas é que eu não sei o que o Barsi tem. Mas ele falou... Então, mas o que ele falou exatamente? Foi a parada de querer andar com o Passatão, acho que é um Passat, um carro bem velho, e gastar 8 mil por mês. Um cara da idade dele, um plano de saúde de verdade, é mais de quanto, isso, né? Entendeu? Então, tipo assim... Tá, entendi. Mas então não tem a ver com você querer ostentar Não tem nada a ver com o carro. Porque isso que muita gente me enche o saco, entende? Não, irmão, é o seguinte, você é um cara que tá mexendo com a mentalidade do povo, ele tá te parabenizo, que você tá fazendo o povo prosperar, e você vai ver que os caras que tá aprendendo com você já tá te cobrando. Você tem que parar com essa conversa e tal. Mas é que eu não gosto de ostentar, mano, eu não gosto de... Cara, tem um ostentador e tem uns fazedor. O ostentador só tenta. Então, mas eu tô fazendo empresas, não coisas pra mim, sabe? Cara, é o seguinte, você tá no nível, e se você quiser subir de nível, sua cabeça tem que estar aberta. Só isso. Quero que você entenda que tudo que eu tô vivendo hoje, se eu não tivesse me permitido abrir a cabeça, não ia. Vários sócios meus não queriam ter empresas grandes. Por quê? Porque os pais falaram que dava trabalho. Ou seja, tudo é questão de mentalidade. Tá. Ou você se abre ou você se fecha. Se você tá feliz, aí você fala, eu tô feliz, então fica aí, cara. Você tem uma grua ali que eu nunca vi nenhuma outra... Mas você aluga aqui, né? Não, aqui eu sou sócio. Aqui não, então, a gruazinha ali não precisava da grua. Uma grua dessa é cara. E aí, pra isso, sua mentalidade abriu. Se abrir pra tudo, você vai prosperar em tudo, cara. Tá. Você tá aqui fingindo de pobre com esse negócio aí na mesa, mas a sua grua é a grua mais cara que eu já vi dentro de estúdio de podcast. Sou pobre, mas... Mas então, você escolhe, a escassez tá te selecionando em algumas coisas. Então, quando eu te falei, eu quero trocar lâmpada, eu perguntei, você lava carro? Não, você é um desleixado e nem lava carro, você lava 4 vezes por ano. Ou seja, você tá escolhendo, a sua escassez tá sendo seletiva, só isso.